Shalom, Raham. Temos uma pergunta do Jacob Miguel Machado, de Brasília. Ele pergunta: de quem é a responsabilidade de construir o Beit HaMikdash? Do povo judeu ou do Mashiach? A pergunta deixa a pessoa naquela situação. O que o Mashiach fizer, acaso não é uma coisa que é do público, ou seja, o Mashiach simplesmente será o rei do povo de Israel. O que ele fizer será, logicamente, coisas que estão impostas sobre o povo. Mandamentos particulares para reis é simplesmente a diferenciação que há entre o rei e demais judeus, que todos os judeus têm a obrigação de escrever um Sefer Torah para si, ou adquirir, se não souber, não puder escrever, e o rei precisa ter dois. E em questão de mandamento negativo, o judeu, na questão do casamento, o rei não pode ter muitas esposas e nem muitos cavalos. Cavalos, por causa da questão da pessoa se enaltecer exageradamente, pessoas que possuíam cavalos no passado ou hoje ainda em regiões onde há esporte, se enaltecem, se acham acima de outros, e isso aí é um problema para um rei, porque o rei tem que sempre manter-se lembrando que somos todos seres humanos iguais, um dia vamos morrer, e isso prejudica um pouco na questão da forma de pensar. Com respeito a mulheres, o rei não pode ter mais do que certo número, que não pode de jeito nenhum chegar a 2 dezenas. E demais judeus estão livres para casar com até 1000, se quiserem. O caso do rei Salomão foi uma falha nesse assunto, porque ele tinha seus motivos políticos, logicamente, de evitar com que qualquer rei de países vizinhos atacasse o povo de Israel. Ele usou isso talvez como uma estratégia. Então se casou com filha de cada rei vizinho. Mas deixamos de lado essa estratégia, essa capacidade de pensamento do rei Salomão, e vamos voltar ao nosso assunto. Portanto, tudo o que vem além dessas coisas são coisas que o rei tem que fazer pelo povo, ou seja, o Mashiach, ele terá que reconstruir o Beit HaMikdash, porque é algo que o povo é obrigado. Sendo que o povo é obrigado, então o rei terá toda a obrigação de fazer. Outro sim, se o rei ainda não foi entronizado e nós já temos em nossas mãos a possibilidade de fazer, toda a obrigação recai sobre nós. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihye bidvaro. Amém. Ou seja, em nossos dias, nós temos o Estado de Israel e nós temos o problema com o mundo inteiro, por causa daquela questão sobre o Monte do Templo em Jerusalém, o Har Moriah. Mas nós temos que pensar bem se realmente ele é Har Moriah, porque, de acordo com um dos mais conceituados arqueólogos do mundo ocidental, o Monte Moriah na verdade não é ali. Ali era uma fortaleza romana, onde a maioria dos rabinos de hoje pensa que ali ficava o Beit HaMikdash. E, na verdade, de acordo com esse arqueólogo, o Beit HaMikdash fica bem mais ao sul, uns 500 metros ao sul daquele lugar. Ficaria sobre a fonte de Shiloah, exatamente num dos pontos onde é possível adentrar a fonte, um pouco mais acima. E no local hoje se encontra uma escola islâmica para moças, para meninas. Então esse seria o local correto, de acordo com esse arqueólogo, e eu dou respaldo ao que ele diz, sim, contrário a muito o que foi dito e que é dito por outros rabinos, por causa do fato de quando nós abrimos o livro dos Macabeus,
que não deixa de ser uma fonte histórica importante para nós, nós vemos ali que o direcionamento com o Monte das Oliveiras é direto, é reto. Nós podemos constatar nos escritos desse arqueólogo e no que está escrito no livro dos Macabeus, nós podemos constatar ainda no que escreveu Rabi Moshe ben Maimon, que aliás, com base no Talmud, nos tratados que tratam sobre o Beit HaMikdash, que o Beit HaMikdash ele era construído metade sobre um monte natural, a outra metade sobre um monte artificial. É onde diz sobre Kipin. Eram feitos por baixo do templo, tinha um tipo de construção, construído coisinhas assim, como se fossem kipot, colocadas uma ao lado da outra, que era o que evitava que houvesse tum'ah, que houvesse impureza. E isso só seria possível fazer no Beit HaMikdash, construído sobre um lugar assim, em declive. Tem a parte superior aqui, tem a parte mais inferior, e essa parte todinha aqui, plana, foi construída sobre isto, para que o Beit HaMikdash estivesse sobre Kipim. Portanto, eu prefiro a tese desse último arqueólogo que citei, apesar dele fundamentalizar suas palavras em forma de fé cristã, que ele é um cristão, e o motivo são as coisas que eu acabei de citar aqui. Esses são os motivos. Mas uma pessoa vem e diz, mas a Even Hashtiah, a pedra fundamental que estava lá no Beit HaMikdash, sobre a qual foi sacrificado Isaac, ou houve a tentativa de sacrificar, o que está escrito na Torá não é claro se aconteceu e ele ressuscitou, ou se realmente houve o sacrifício, ou se realmente foi apenas uma tentativa, chegou a quase fazer e depois veio o Malach e impediu que houvesse. Bom, Even Hashtiah está ali, mas há registros históricos de que os romanos araram tudo, incluindo a pedra, e lançaram-na ao vale de Kidron, bem longe dali, e de lá foi trazido de volta pelo Califa Omar. Há registros e há um livro escrito sobre esse assunto todo por esse mesmo arqueólogo, que é muito importante ter em vista que é preciso ler, pensar, fazer como Rabi Moshe ben Maimon fazia, aceitar a verdade de quem quer que a diga, não importa se ele é judeu, não importa se ele é um cristão, não importa se ele é espírita, não importa se ele é um bandista ou se é um cura católico, importa que a verdade tem que ser aceita de onde quer que seja proferida. Portanto, admitir que aquele local onde todo mundo está fazendo uma intriga incrível entre povos é o local do Beit HaMikdash é um problema sério, porque há muita consistência nas palavras da pessoa que escreve esse livro. Bom, isso foi apenas um parênteses que eu abri acerca da obrigação. A obrigação recai sobre todo o povo. Se temos rei, então que o rei faça. Se não temos rei, que nós façamos. Esperar que ele desça do céu, como alguns pensam que vai descer do céu e cair bum, lá no local, isso é uma utopia, uma vezânia. Isso é mentecapsia que está baseada em sentimentalismo, emocionalismo ocidentalizado. Eu agradeço por tudo isso e quero lembrar que Napoleão não tinha nada a ver com isso. O que Napoleão quis fazer foi tentar colocar os judeus de volta na terra de Israel e refazer o Sanedrim. O resto já seria decidido pelo Sanedrim. Então, muito obrigado. Shalom, Brachá, Laila Tov.